Vou me ajudar uma coisa. Vai, Vinha. Só oi. Boa noite! Boa noite também potencializado para a nossa vizinhança que está aí na sua casa, no seu lar, nesse momento também, aproveitando esse momento maravilhoso. E eu quero que você também dê uma boa noite também para os nossos amigos aqui que aqui estão nessa noite. Dá aí o seu boa noite, por gentileza. Boa noite! E o seu boa Todos noite. bem-vindos! Olha aí, e o seu boa noite também potencializado. Boa noite! Olha, parece que o boa noite dela, o povo só respondeu só pra ela só, viu? O povo só gosta dela, não gosta da gente não. Que negócio é esse? Respondeu o meu agora. Boa noite! Tu pagou quanto pra eles agora? Quanto foi isso aí? Ah, não pagou nada. Então, gente, a nossa vida, ela tem que ter esperança. Se a nossa vida não tiver esperança, a gente vive triste, vive frustrado, a gente vive infeliz. É por essa razão que nessa noite você está aqui para também ter esperança em nome de Jesus. E essa esperança, ela tem que ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por essa razão, cante conosco a música A Minha Esperança. Se você não tinha, tenha nessa noite e cante conosco. A minha esperança está no Senhor. Somente das A mulheres. vida apresenta motivos para Agora os homens. desacreditar. Está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, Os homens. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. Todos juntos bem forte. existem motivos pra desanimar. As nuvens escuras espalham temor. Preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero erguer minha voz em louvor e A minha cantar. esperança está no Senhor. Agora os homens, dia de noite em qualquer lugar, A minha esperança está no Senhor. em qualquer caminho por onde eu passar, A minha esperança está no Senhor. eu quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Todos Senhor. juntos. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha, o quê? Esperança Está onde? está O Senhor. A minha a minha esperança está no Senhor. está onde? Está no Senhor. Amém. Quem gostou, diga eu. Aí sim, quando nós temos uma vida cheia de esperança, a gente quer celebrar, a gente quer falar para as outras pessoas. E é por essa razão que nós iremos cantar que música? Eu vou celebrar. Agora nós vamos cantar a música batendo o quê? Na palma da mão. Vamos lá? Vamos lá! Eu vou celebrar, cantarei a Deus, cantarei um hino Tá bonito, novo. mas ainda pode ficar melhor. Vamos lá! Eu vou celebrar, cantarei a Deus, cantarei um hino novo. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, 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 aleluia. Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação. Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso, Senhor de Gilead, a rocha eterna. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia. Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Eu vou celebrar, cantarei a Deus, cantarei um hino novo. Eu vou celebrar, cantarei a Deus, cantarei um hino novo. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia. Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Ele é o Senhor Jeová. Que maravilha, louvado seja o nosso Deus. O nosso Deus é o Senhor Jeová, é o ser que vence as suas batalhas em nome de Jesus. Amém. Quando nós temos a nossa esperança, que ela está em Cristo, aí sim, nós temos esperança e a gente celebra essa alegria de ter esperança em nome de Jesus. Só que para poder manter essa celebração, essa felicidade, esse ânimo, esse ser regozijante, nós temos que manter o nosso farol, que é a pessoa de Jesus Cristo. É por essa razão que nessa noite nós agora iremos cantar a música Meu Farol. Só que antes de a gente colocar lá a música agora para rolar, eu quero saber se vocês sabem fazer a coreografia da música Meu Farol. Porque se cantar essa música, você sabe? Vixe, meu pai do céu, não sabe não. Tu também não sabe não, quer fazer a coreografia não. Eu esqueci, tá? Esqueceu? Por Nós uma vamos coisa aprender dessa. todos juntos. Vamos começar a aprender hoje aqui. É o seguinte, tem que fazer a coreografia. Cantar essa música sem a coreografia não serve, não presta de jeito nenhum. Se liga aqui, ó, vê só. Mão esquerda pro lado direito, beleza? E depois a mão direita, tá bom? Pro lado esquerdo, beleza? Eu sei, tá, pastor? Não sei onde fica o caminho não, pastor. Não tem problema não. É só seguir todo mundo nessa hora, beleza? Ó, pra cá, ó. Meu farol, meu farol. Aí depois aqui, ó. Ilumina a noite, eu te seguirei. De novo. Meu farol, meu farol. Eu confio em ti, tu me guiarás aonde for. De novo. Aonde for, aonde for, aonde for. Aí depois tem uma segunda parte, faz o seguinte, assim ó. Te pedimos iluminar e nos guiar nesse mar. De novo. Te pedimos iluminar e nos guiar nesse mar. Aí vai repetir mais 2 vezes, aí depois a gente volta para o Meu Farol novamente. Beleza? Vamos ficar em pé, por gente, eles vão cantar essa música em pé. Ela só tem graça em pé. Agora as minhas cantoras aqui, não pode fazer vergonha não, jamais. Filma esse momento aí, registra esse momento aí, não pode ficar de fora não. Solta a música aí no meio. Gente, é o seguinte, eu quero cantar uma música com vocês.
Tá certo? É coisa rápida essa música. Só que é o seguinte, vocês não podem errar de forma alguma. Olha só. Se você está feliz, diga amém. Triste que amém, triste, meu Pai do céu. Você está feliz, Deus. Se fosse medir a felicidade por esse amém, e tava todo mundo indo pro psicólogo agora. Misericórdia, vamos lá. Se você está feliz, diga amém. Amém. Se você está feliz, diga amém. Cada um no seu cantinho, pegue na mão do seu vizinho. Pega na mão do seu vizinho aí, moço, pega, segura aí. Pegue na mão do seu vizinho, segura na mão ainda, permanece. Pegue na mão do seu vizinho e agora bem juntinho, diga amém. Amém. Outra vez, só essa vez. Amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. É fácil? É simples? Aí tem a segunda parte aqui da música só. É quem tem Cristo no coração, levante a mão. Quem tem Cristo em pé, fique em pé. Bora, fique em pé, povo. Oxe, que negócio é esse? Fique em pé. Tá com reumatismo já, é misericórdia. Vamos lá, bora, fique em pé, ligeiro, bora, fique em pé. Fique em pé. Agora pode todos assentar. Isso, faz parte da música, faz parte da música. Pode todos assentar e um sorriso vamos dar. Cadê o sorriso? Oxi! Tá devagar demais, meu pai do céu. Tem gente falando aquele sorriso de banguelo. Não, você tem que deitar aí, que negócio é esse? Vamos lá. E um sorriso pode dar. E agora bem juntinho, diga amém. Amém. Outra vez. Amém. Só essa vez. Amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. Agora eu vou cantar a música completa. Beleza? Vamos lá? Pode ser lá? Pode ser agora sim ou não? Aí depois aumenta o ritmo. Vou dar depois colocar no nível hard. Bem difícil. Vamos lá. Se você está feliz, diga amém. Amém. Se você está feliz, diga amém. Amém. Cada um no seu cantinho, pegue na mão do seu vizinho. E agora bem juntinho, diga amém. Amém. Outra vez. Amém. Só essa vez. Amém. Se você está feliz, diga amém. Quem tem Cristo no coração, levante a mão. Quem tem Cristo em pé, fique em pé. Pode todos assentar e o sorriso vamos dar. E agora bem juntinho, diga amém. Outra vez, só essa vez. Se você está feliz, diga amém. Agora eu vou acelerar agora, beleza? Nível rádio agora. Vamos lá? Se você está feliz, diga amém. Se você está feliz, diga amém. Olha o músico que está aqui na mão do seu vizinho. E agora bem juntinho, diga amém. Outra vez. Outra vez. Se você está feliz, diga amém. Quem tem Cristo no coração, levante a mão. Quem tem Cristo em pé, fique em pé. Todos aceitar aí o sorriso, vamos dar. E agora, beijudinho, diga amém. Essa vez, essa vez. Se você está feliz, diga amém. Agora eu vou mudar a letra. Entendeu? Presta atenção. E vai ser ligeiro, beleza? Vamos lá. Se você está feliz, diga amém. Se você está feliz, não diga amém. Vou falar amém aqui, ó. Não diga bem, entendeu, mulher? Beleza? Cada um no seu cantinho, não pegue na mão do seu vizinho. E agora pegaram na mão. Não pegue na mão do seu vizinho. E agora bem juntinho, diga amém. Só essa vez, não diga amém. A falar. Se você está feliz, diga amém. Quem tem Cristo no coração, levante a mão. Quem tem Cristo em pé, levanta o pé. Levanta o pé. Pode todos assentar e o sorriso vamos dar. E agora bem juntinho, diga amém. Diga amém. Levanta a mão. Ficar esperto, ficar esperto. Mas agora nesse momento, nós iremos agora ter o quê? Sabe o que é? Um sorteio. O povo tá pensando que é comida, é misericórdia. Quem não comeu, misericórdia. Tenha calma, relaxa aí, negocia com as tripas aí, pode dar certo. Cadê? Quais são os números de tanto a tanto? Quais são os brindes que eu posso dar? Quais são os brindes que eu não posso dar? Tudo aqui que pode dar aqui colocar? Beleza. Rapaz, tem até pão, é? Ixi, meu pai do céu. Depois que você comer desse pão, jamais terá fome. Não vai ter fome quando comer, entendeu? Você não entendeu, esperou falar. Fica esperto, beleza? Vamos lá. Rapaz, meu pai do céu. Me bota o meu nome no sorteio também, vai. Bota o meu número aí, que eu também quero participar agora depois desse negócio aqui. Coloca aí. Vamos lá, nós temos aqui 7 brindes potencializados e nós temos aqui a nossa salva de palmas para ela, por gentileza. Sabe quem que vai ganhar? Sabe quem que vai ganhar? Sabe quem que vai ganhar? Quem tá aqui nessa noite? Olha aí, é isso mesmo. Vamos lá, e rufos tambores para taca, chico bum. E o primeiro nome, sabe qual é? Sabe qual é? Sabe qual é?
Não esqueça, amanhã nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui, sintonize em São Caleb aqui nesse bairro. Beleza? Generation, o primeiro nome é de um homem. E ele deve ser muito bonito. Eu não sei qual a altura dele, mas o nome dele é Everaldo. Passa ele para ele, acaba aqui de represa. Vem cá, meu amigo Everaldo. Abaixa só um pouquinho a música. Meu amigo Everaldo, o senhor pode escolher um desses prêmios aqui. Tirar a barriga da miséria, comendo pão. Você pode escolher a bacia do amor, alguma coisa do amor e outra coisa do amor. A bacia do amor. Uma salva de palmas para ele, por gentileza. Que maravilha. Agora, a foto aqui, seu irmão Everaldo. Vem cá ligeiro aqui, rapidão. A foto com brinde. Senão vão me matar aqui, Everaldo. Vem pra cá, então vamos jogar a pele em nós. Cadê a foto? Sorriso Colgate. Essa foto mais R$100, Everaldo, a gente compra uma pizza. Que maravilha. Mais uma vez aqui, a mulher de sorteio potencializada. Rufos tambores para taca, tico bum. E o nome agora é de uma mulher. E ela já veio com as suas noites. Essa mulher, não for pro céu, mas ninguém vai. O nome dela é o nome indígena. Iara, é isso mesmo? Uma salva de palmas para representar, Iara. Isso. Agora, Iara, é o seguinte, tu pode escolher alguma coisa do amor e tirar a barriga da miséria com pão. Então o quê? Pronto, mais uma coisa do amor, uma foto aqui por gentileza, Iara. Que maravilha! Mais uma vez agora o próximo sorteio. E Rufos tambores para Chico Bum. E o sorteado é uma mulher. É do loteamento Recanto Jaqueira. Da casa 71, da rua B, Adriele Vitória! Uma salva de palmas por gentileza! Agora, minha filha, você pode escolher tirar a barriga da miséria. Eita, meu pai do céu! Ela tá com fome mesmo, meu pai! Ela vai levar uma coisa do amor. Mais uma foto aqui, por gentileza! Que maravilha! Agora sim! Quem ganhar vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Quem comer deste pão jamais terá fome enquanto estiver comendo na hora do pão. Vamos lá! O próximo número é... Próximo número não, a próxima pessoa é... Richarlison! Rapaz... Ele ganha toda vez, né? É dois irmãos, é? Rapaz, vocês oraram muito, não foi essa noite, não foi? E tu foi lá pra Copa e já voltou, foi ligeiro, Richard, só como é que é um negócio desse aqui, rapaz, me dá um autógrafo, ligeiro aqui, vai. Escreve aí, ó, é um autógrafo, é potência demais. Amigo, pega aí o seu pão, potencializado, uma foto ali por gentileza, vamos lá, dá aquele sorriso Colgate. Isso, mais uma vez a salva de palmas pra ele, por gentileza. Vamos que vamos. E o próximo nome é... Célia! Cadê a Célia? Vem cá, Célia, por gentileza, que maravilha! Olha aqui, Célia. Aí sim, Célia. Tu vai comer um pão potencializado. Esse é o pão, o melhor pão de todas as galáxias. Uma foto ali, por gentileza. Rapaz, tá até mais bonito perto da senhora. Vendo aí como é, que maravilha. Mais uma vez, uma salva de palmas para ela, por gentileza. Mulher de sorteio, concentra aqui, se foca aqui, mulher de sorteio. Vamos lá. Esse nome aqui, quando eu souber decifrar essa letra, eu falo pra vocês. Mas fala só pra mim. Esse aqui mesmo, depois da letra do médico que foi consultado. Marcos alguma coisa. Cadê esse Marcos? Cadê o Marcos? Tá aqui o Marcos. Marcos Antônio! Cadê Marcos Antônio? Vem cá, meu amigo, rapaz. Eu sabia que você tinha ido no médico ser consultado, meu amigo. Mas chega pra cá, recebe esse pão potencializado, você tá até pesado, tá vendo aí, Marcos? Uma foto ali potencializada. Mais uma vez, a salva de palmas pro nosso amigo Ricardo Abençoe. Muito obrigado, meu querido. E o próximo pão tá aqui. Eita, meu pai. Olha, vocês como devagar, porque senão vocês vão pro banheiro. Vamos devagar.
Vamos agora para o próximo número. Que rufem os tambores com força, porque o próximo vencedor é... Não esqueça, amanhã vamos estar esperando com você novamente, tá certo? Se produza, vem com a sua beleza potencializada pra cá. Esse programa só fica bonito porque você tem essa beleza. Vocês não vieram, graças a Deus, entendeu como é que é? Então, vem pra cá. E a vencedora é... Amanhã começa às 19 horas. Tá certo? Não esqueça, às 19 horas. Não marque nada com ninguém. Se a sua vizinha chamar, vamos ali, vou ficar. Vou não, vou pro Caleb. Viu como é que é? Vem pra cá, vem pra cá. Vai ser de pastor deste Enrolation. Vamos lá. E a vencedora é... Eu falo muito, eu falo pouco. Tá tudo aqui só que olhando pra minha cara, né? Vamos lá, vamos lá. Não fala logo tudo. Tu também não tá entendendo agora, misericórdia. E a vencedora quem é? Keila Vieira. E ela é sorrindo também. Cadê a Keila Vieira? Então uma salva de palmas por gentileza. Vem aqui, Keila Vieira. Olha, essa palma aí é a palma de quem tá com fome. Vamos botar uma palma de quem comeu. Isso. Bota ali, Keila, por gentileza. Pronto. Agora vem cá a minha assistente. Gente, a minha assistente trabalhou demais aqui nessa noite. Por gentileza, uma salva de palmas pra ela também, por gentileza. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar aí para fazer uma oração, por gentileza. Agradecer a Papai do Céu por tudo que Ele tem feito em nossa vida, em nosso coração. Tá bom? Vou fechar nossos olhos. Depois da oração, aguarde o momento que se segue. Repita comigo. Muito obrigado, Jesus. Por tua graça. Por teu amor. E por todas as bênçãos. Que nessa noite, o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações. Nos perdoa os pecados. Em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Passei 3 Caleb hoje. Oi? Andei observando nesses dias que eu percebi. Tem algo aí dentro que tá te apertando. Um labirinto grande ainda se formando. Os dias são difíceis, tá pesado, não dá pra negar. Acorda preocupado e dorme chorando. E dia após dia vai acumulando. Tudo tão complicado e confuso, são vários gatilhos que despertam em você a dúvida e o medo. Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo. A noite vai terminar e o sol vai voltar a raiar. Então vai nascer um novo dia, você encontra a saída. E se tudo desandar, conta pra mim, bom saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. No dia mau ou dia alegre, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. No dia mau ou dia alegre, estou aqui pertinho. Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração. Conheci cada buraco que nele foi feito, cada ferida que até hoje ainda não faz efeito. Eu te conheço muito bem e sei quando você não está bem. E sei que o que existe aí dentro é somente eu que entendo.
E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. No dia mau ou dia alegre, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. No dia mau ou dia alegre, estou aqui pertinho. Conta pra mim que eu sei resolver. Eu cuido de você, eu cuido de você. Conta pra mim que eu sei resolver. Eu cuido de você, eu cuido de você. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. No dia mau, no dia alegre, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. No dia mau, no dia alegre, estou aqui pertinho. Estou aqui pertinho. Amém. Boa noite! Que bom que vocês vieram mais uma vez para juntos estudarmos aqui a palavra de Deus. As crianças podem ir de 8 anos, devagar, não precisa não precisa ir nessa correria. É 8 anos, viu? Pronto. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de vocês. A presença de vocês aqui é fundamental para que nosso programa continue acontecendo. Se não fosse a presença de vocês aqui, nada disso aconteceria, tá? Não só de todos vocês que estão aqui, como também de todo o pessoal que nos acompanha, das suas próprias casas. Com certeza Deus está sendo louvado aqui no nosso meio. Nós estamos com o intuito de aprender um pouco mais da palavra dele. E eu acredito que cada um está dando para aprender um pouquinho a mais do que já conhecia sobre o querer de Deus nas nossas vidas, tá bom? Vamos fazer uma oração para agradecermos a Deus por essa oportunidade e pedirmos a Ele sabedoria. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez nessa noite para te agradecer por mais essa oportunidade que temos de vivenciar mais esse momento. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer a Potência. Um dos nossos pastores já veio aqui, já fez a festa, já saiu, já foi aqui para a Cidade Nova aqui atrás, que já tem outro ponto de Caleb também. Pessoal, dando continuidade, para quem está vindo pela primeira vez, possa até que não entenda o estudo de hoje, tá? Mas nós já estamos aqui em muitas noites. A partir dessa noite começa a contagem regressiva, que é a última semana, para terminarmos aqui o nosso programa, tá? Se tiverem alguma dúvida é só perguntar, tá bom? Mas o estudo de hoje é mais uma vez a continuidade de estudos que nós já estamos praticando aqui através da Bíblia, tá bom? Então abra aí os seus estudos. É o tema 9, Jesus e o juízo. Jesus e o juízo não, perdão. Tema 10, Jesus e a lei. Jesus e a lei. Jesus e o juízo nós estudamos ontem. Só recapitulando aqui rapidinho. Nós estamos estudando esses dias e é preciso que vocês memorizem isso, porque principalmente no estudo de hoje, se vocês não entenderem e se esquecerem do que nós já estudamos, não conseguirão compreender, tá? Eu estou falando aqui com vocês algumas noites de que o que nosso Deus pede a cada um de nós é sempre a menor parte, é sempre a parte mais fácil, porque a parte mais difícil ele já cumpriu. A parte mais difícil ele já cumpriu.
O salário do pecado ele já pagou. Mas não significa dizer que nós não temos que fazer nada por ele, para ele. Eu já estudei com vocês aqui que muitos deram até a sua própria vida em prol da pregação do Evangelho. O que Deus está pedindo para cada um de nós, constantemente, é que a gente dê um passo de fé e renuncie a algumas práticas, algumas coisas que fazemos que não é de seu acordo. Tá? Nós vamos estudar exatamente sobre isso nessa noite. Uma vez entendendo que somos salvos pela graça de Deus, não significa dizer que porque somos salvos pela graça de Deus, nós podemos sair por aí fazendo tudo o que queremos, porque dessa forma nós iremos pegar o presente da salvação e jogarmos no mar. A salvação foi dada a cada um de nós, é um presente, é gratuito, é de graça, por isso que recebe o nome. Vivemos no tempo da graça, assim chamado, por quê? Porque todo o preço pago foi por Jesus. O que Ele quer de cada um de nós é que a gente renuncie constantemente às nossas velhas práticas e o adore da forma que Ele quer. Porque se for para adorar da nossa própria forma, nós encontraremos aí apoiadores em todos os lugares. Para isso que existe tanta religião no mundo. Mas não é dessa forma que Deus quer que aconteça. Deus quer que a gente o apoie, Deus quer que a gente lute por Ele, pregue o seu Evangelho, consiga o máximo de pessoas aí, para que o adorem a cada vez mais, porque dessa forma nós estaremos cumprindo a missão, dando continuidade a um trabalho que Ele começou, tá bom? Então hoje nós vamos estudar algo hoje e amanhã, em especial, que nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar. Porque assim, onde existe a lei, existem regras. As leis são regras. E uma vez existindo regras, existem limites. E se de repente você tem uma velha prática, um velho costume, no momento que você encontra um local onde tem lei, onde tem uma regra, automaticamente você vai ser barrado. Por quê? Porque ali a lei é daquela forma, a regra é daquela forma. Então se você chega naquele determinado ambiente, você vai seguir aquelas regras, aquelas leis. Eu não posso chegar com todo o mau costume que eu tenho na minha casa e visitar a casa de vocês e achar que eu estou na minha casa. A sua casa é as suas regras. A minha casa é as minhas regras. Então tudo funciona dessa forma para que haja organização. Mas o problema que acontece, que muita gente tem complicado essa situação, é o seguinte, complicam por quê? Porque nessas regras, nem todos querem se adaptar. Dentro dessas regras, nem todos querem se adaptar. E nem todos querem fugir dos seus maus costumes. Então, por isso que nós encontramos algumas pessoas ensinando por aí, dizendo o seguinte, não é mais necessário guardar os mandamentos de Deus, porque é coisa do Velho Testamento. Porque hoje nós vivemos no tempo da graça. Mas nós já estudamos que a lei não salva ninguém, mas ela condena. A lei não salva, mas ela condena. Por quê? Porque a lei mostra o pecado, e uma vez você cometendo o pecado que a lei te mostrou, ela vai te condenar. Então a graça não funciona sem a lei, porque a graça só funciona para um perdão. E esse perdão só existe se existir regras. Porque se não existir regras, não precisa existir perdão. Porque não existe transgressão. A transgressão só existe onde existem regras. Existindo regras, é necessário perdão. Porque é a gente tentando acertar e errando ao mesmo tempo. Compreenderam até aqui? Precisamos ler uma passagem aí para começarmos, que não está no estudo de vocês. Não está no estudo de vocês. Que algumas pessoas podem até dizer que a lei de Deus, ela nos escraviza. Eu já escutei de alguém, um encarregado com quem eu trabalhava, ele olhou para mim e disse: Jonatas, você precisa se libertar, porque você é escravo da lei. Ele disse que eu era escravo da lei. E nesse momento, o nosso assunto, sabe qual era? Era porque ele trabalhava de domingo a domingo, e eu só queria trabalhar de domingo a sexta, porque no sábado eu parava. E o que é que acontece? Como era obrigado por lei lá,
trabalhar só de segunda a sexta, eu queria trabalhar de domingo a sexta, para pegar as horas extras do domingo. Preste bem atenção aqui. Ele trabalhava de domingo a domingo. Então ele não tinha tempo para família, para filhos. Se ele tinha filhos, se ele tinha família, com certeza tinha. Não tinha tempo nenhum para eles. Então veja bem. E ele olhou para mim e disse que eu precisava me libertar porque a lei estava me escravizando. Até que certo momento a história se reverteu. Ele precisou da minha ajuda e no momento que ele precisou eu estava lá para ajudar. Não perdeu o emprego por conta dessa ajuda que nós se juntamos lá. E a obra era da Petrobras, a Petrobras tinha o dia certo para entregar e a gente entrou lá como doido lá no bloco e conseguimos acabar o que ele precisava entregar. Daquele dia para frente ele começou a me ajudar e começou a me ver com outros olhos, porque as pessoas com quem ele contava não ajudou ele no momento que precisava. Até que um dia, em outra ocasião, eu cheguei para ele e disse o seguinte: Emerson, deixa eu te dar a resposta daquele dia. Você disse que eu precisava me libertar porque a lei estava me aprisionando. Eu trabalho de segunda a sexta porque você não deixa trabalhar no domingo, mas eu tenho sábado e tenho domingo para separar o tempo para meu Deus, para minha família, para os meus amigos, para se divertir, para não viver só do trabalho. Aí eu te pergunto, qual dia você tem para sua família? Qual dia você tem para seus filhos? Qual dia você tem para você mesmo? Para você mesmo. Porque você é o primeiro a chegar e o último a sair. Se existia hora extra até meia-noite, ele estava lá de 6 até meia-noite. Então a vida dele era essa. E ele me deu o silêncio como resposta. Então as pessoas têm essa falsa ideia de dizer que sempre a parte que Deus nos pede é ruim, é difícil. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz o contrário. Muitos ensinam que a lei é ruim, porque a lei nos condena. Mas sem a lei não existiria a graça. Sem a lei não existiria o perdão. Porque o perdão só existe porque existe a lei. Que transgredimos para então o perdão entrar em cena. Que o perdão entra de graça porque Deus já pagou esse preço por nós. E nós já estudamos isso. Quando vocês chegam lá na Bíblia, lá em Romanos, abra aí. Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos, Novo Testamento, capítulo 7, versículo 12. Veja o que a Bíblia diz. Romanos 7, versículo 12. Hoje nós vamos estudar sobre a lei de Deus, tá? Não adianta você dizer aqui o seguinte, ó. Eu aceito a Jesus, eu quero hoje acreditar em seus ensinos. Nós já estudamos que os mortos, eles não vão para outra dimensão, nós não temos alma, já desmistificamos aí muitas teorias que dizem que é da Bíblia, mas que não é, tá? Não adianta você fazer tudo, ou você dizer que quer fazer tudo de uma forma diferente, e não começar por aqui, porque o nosso Deus, ele é um Deus de regras, porque onde existe regra, existe organização. Em um local onde não existe regras, não existe organização. Em um local onde não existe regras, existe bagunça e baderna. Porque não tem regras para limitar o que você pode ou não pode fazer. Onde tem regras, você tem limites. Aqui eu posso, aqui não posso. Aqui eu devo, aqui eu não devo. Da mesma forma é assim com o nosso Deus. Existem regras, existem limites com Ele. Para que o ser humano tenha um rumo, tenha um norte. Existem tantas leis no nosso mundo e o mundo vive da forma que está. Imagina se no nosso Brasil não existissem as leis, hein? Existe tanta corrupção, tanto roubo, tanta coisa. Imagine se não existisse. Se existe, já é assim. Imagina se não existisse. Aí vejam o que é que Romanos capítulo 7, versículo 12 diz, ó. Abra aí. Porque, conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Olha como ela é clara. Então já começa a própria Bíblia lançando por terra qualquer ensino de que a lei não é boa, de que a lei escraviza, de que a lei aprisiona, de que a lei condena. As pessoas só olham a parte ruim. A lei só está condenando porque primeiro eu errei.
Se eu não tivesse errado, a lei não estava me condenando. A lei estava fazendo o que comigo? Ali na ali tira fora. Me protegendo. Se você não erra, a lei Então, velho, tira. que geralmente condena, ela te protege. Porque no momento que você for injustiçado, você vai recorrer a quem? A lei. E a lei é para te proteger. É assim que funciona com a lei de Deus. A lei de Deus não é para condenar, a lei de Deus é para salvar, ajudar na salvação. Porque uma vez tendo a lei ao seu favor, com certeza a justiça vai reinar onde você estiver, com você. E para essa justiça reinar, nós precisamos estar ligados à fonte da justiça. Quem é a fonte da justiça? O mesmo Deus do amor. Deus é amor, mas também é a justiça. Nós estudamos já, agora recente. Ontem nós estudamos sobre mortos, se não me engano. Anteontem nós estudamos sobre a justiça. Então, primeira passagem da noite, nós já encontramos que a lei ela é santa, justa e boa. Para aquela primeira teoria de que a lei não é boa, de que a lei condena, já foi lançado por terra. Já foi lançado por terra. Aí nós chegamos na outra parte, de que a lei só serve para mostrar erros e falhas. A Bíblia está dizendo que a lei é o quê? Santa. A lei é santa. Porque quem fez a lei foi o próprio Deus. Então ela é santa. Então entendam isso aqui e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora vocês podem ir aí para Mateus capítulo 23, versículo 36 a 40. Mateus 22, 36 a 40. Quando vocês acharem, eu quero mostrar a vocês aí no estudo uma curiosidade. Que eu não sei se vocês vão se atentar, ou se já se atentaram. Encontraram? Se vocês olharem aí, todas as respostas que e o estudo de hoje é só se referindo à lei, tá? Olha aí, o estudo de hoje é sobre a lei. Se vocês forem olhar todas as passagens bíblicas que vai servir para as nossas respostas, é tudo no Novo Testamento. Olha aí. Se eu não me engano, não tem nenhuma do Velho Testamento. São todas do Novo Testamento. Sabe por quê? Foi feito esse estudo dessa forma proposital? Porque muitas pessoas insistem em dizer que a lei é do Velho Testamento. É coisa passada. Mas hoje nós vamos estudar somente passagens do Novo Testamento, comprovando que a lei é eterna, é santa, justa e boa. Já começamos por Romano. Agora nós vamos ler uma sequência de passagens no Novo Testamento, apontando para o Velho Testamento. Por quê? Porque o primeiro momento que foi relembrado os mandamentos de Deus foi no Velho Testamento. É importante vocês entenderem uma coisa. Se de repente alguém te diz o seguinte, essa lei aí é a lei dos tempos de Moisés. Aí você, peraí, presta atenção. Essa lei é dos dias de Moisés. Veja bem, se a lei é dos dias de Moisés, como a Bíblia diz que Caim pecou quando matou seu irmão? Moisés já existia lá junto com Caim? Já começam por aí? Se a lei é dos dias de Moisés, como é que Caim sabia que matar era pecado? Então a lei de Deus, ela é desde do início, desde o princípio. Já Moisés veio muito depois. Muito depois. Nós encontramos lá a parte do quarto mandamento. Quando Deus criou o ser humano, o próprio Deus descansou no dia de sábado e o santificou. E dali para frente, Adão e Eva também começaram a guardar o sétimo ou quarto mandamento de Deus. Mas nós vamos começar agora lendo as passagens aí. A pergunta é: qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Fizeram a pergunta a Jesus. Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como a você mesmo. As pessoas criam um problema com isso aqui sem necessidade alguma. Sem necessidade alguma. Jesus, quando veio aqui, ele resumiu, ele aboliu todos os outros 10 e agora deu 2 mandamentos. Que é ame a Deus e ame ao teu próximo. Ame a Deus e ame ao teu próximo. Aí vocês vão lá para Êxodo 20. Abra aí Êxodo 20.
para a gente já desmistificar isso aqui. Êxodo 20. Ó. Êxodo capítulo 20. Essa é a lei de Deus. Não existe outra dentro da Bíblia. Êxodo capítulo 20. Não existe outra. Por estar no Velho Testamento. Encontraram aí? Encontraram aí? Preste bem atenção aqui numa coisa. Por estar no Velho Testamento, as pessoas ficam dizendo que isso aqui é coisa do passado. Aí Jesus chega de uma forma categórica, inteligente, por ser o próprio Deus, e diz, ó, os mandamentos são esses. Ame a Deus e ame ao próximo. Ele resumiu. Certa vez, algumas pessoas chegaram para testar Jesus e disseram assim, Jesus, mestre, é lícito dar o tributo? Aí Jesus, de uma forma inteligente, porque sabia que aquelas pessoas estavam procurando um pezinho para condenar Jesus, Jesus chega e diz assim, você tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Outra vez chegaram os acusadores para assassinar uma mulher chamada Maria Madalena, porque aquela mulher era uma prostituta, aquela mulher vivia em pecados. Aí aqueles homens que se consideravam santos, chegaram para Jesus e disse, já sei, vamos lá conversar com ele, e de uma vez só nós vamos condenar Maria e vamos condenar ele. A intenção daqueles homens não era condenar Maria, porque Maria, entre aspas, já estava condenada pelo seu próprio erro, pelas suas práticas. A intenção daquele povo era condenar o mestre de Maria. E aí chegam para Jesus e lançam aquela mulher nos pés de Jesus. Aí veja o que foi que Jesus fez. Jesus se abaixou e começou a escrever na areia. E, de acordo com a Bíblia, o que Jesus começou a escrever na areia era todos os pecados escondidos de todos os acusadores. Ah, você vive se prostituindo com tal pessoa. Você vive roubando tal pessoa. E disse que cada um, na hora que chegava, corria. Por quê? Porque ele, conhecedor de tudo, começou a revelar que todo mundo era igual a Maria. Que todo mundo era igual a ela. E todo mundo precisava da mesma misericórdia que ela precisava. Aí nós encontramos aqui, ó, sobre essa questão do resumo, Jesus, com toda essa inteligência que ele demonstrou no caso de Maria, com toda a inteligência que demonstrou lá no caso dos tributos, Jesus chega para aqui e diz o seguinte, ame a Deus e ame o próximo. O que foi que ele falou? Resumiu os 10 mandamentos em poucas palavras. Porque se vocês pegarem o primeiro mandamento, ó, não terás outros deuses diante de mim, ele está falando sobre quem? Aí vocês vão para o segundo, não farás para ti imagem de escultura, eles estão falando sobre quem? Aí vocês vão para o terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele está falando sobre quem? Aí ele vai para o quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ele está falando sobre quem? Deus. Então aqui a gente percebe que os 4 primeiros mandamentos estão se referindo somente a Deus. Aí você vai para o 5º mandamento. Olha lá, o 5º mandamento está lá no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, está se referindo a quem? Não matarás, está se referindo a quem? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Dá para entender agora o porquê que Jesus chega aqui e diz assim, ó, os mandamentos são esses, ame o Senhor teu Deus e ame o seu próximo. Dá para entender? Ficou claro isso aqui, esse assunto? Então essa ideia de que Jesus veio e aboliu todos os 10 mandamentos e agora só são 2, é errada. Porque o que Jesus está se referindo a esses 2 são mesmo os 10. Porque nos 10, para ele não estar perdendo o tempo com aquelas pessoas que estavam querendo somente o criticar, ele chegou e resumiu em 2. Ame a Deus e ame ao próximo, e você está guardando os mandamentos. O nosso Deus é um Deus de ordem, de organização, é um Deus de justiça. Ele quer colocar o seu povo em uma direção para que o seu povo não se perca. E se a gente não tiver leis para nos conduzir, nós vamos sair do caminho a qualquer momento. Se a gente não tiver, imagina só, para quem tem transporte, mesmo para quem não tem transporte, usa algum tipo de transporte. Imagina você ir para um centro de uma grande cidade. O centro de Aracaju ainda não tem essa correria. Mas vai para Salvador, por essas outras cidades, você vai ver o que é um trânsito terrível. Imagina esse trânsito
sem regras. Imagine esse trânsito sem semáforos. Imagine um trânsito onde não existe mão para você ir e vir. Cada um pode ir pela mão que quiser. Daria certo? Aí chega Deus e diz assim: eu preciso colocar um limite para o ser humano, porque senão o homem não vai ter uma direção. E ele chega e diz: está aqui os 10 mandamentos. Ele entregou os 10 mandamentos pela primeira vez, não foi a Moisés. Os 10 mandamentos de Deus já existiam e o povo de Israel, quando saiu do Egito, já sabia. O povo de Israel, quando saiu do Egito, se você for estudar a Bíblia, ele já conhecia os 10 mandamentos. Deus chegou lá no Velho Testamento e deu de volta a Moisés em tábuas de pedra, porque aquele povo precisava ser relembrado dos mandamentos que foi escrito no início da criação e o povo já havia se esquecido. Porque constantemente era Deus operando milagres. Olha, foi chuva de pedras, foi a água transformando em sangue, morte de primogênitos, praga de gafanhotos. Aí quando o povo se libertou do Egito, foi lá para o deserto, disse que era uma coluna de fogo de noite aquecendo aquele povo, porque o deserto de noite é frio. E uma coluna de nuvem durante o dia, porque o deserto de dia é quente. Era aquele povo vendo um mar vermelho se abrir, e mesmo assim, o povo ainda não acreditava em Deus. Mesmo assim, o povo não acreditava em Deus. Até um momento em que o próprio Deus disse: eu preciso relembrar de uma vez por todas, de uma forma física, a esse povo que existem regras. Porque o povo já sabia. Então, de uma forma física, o próprio Deus chega com o seu próprio dedo em uma tábua de pedra, escreve os 10 mandamentos. E está aqui, de uma forma física, eu escrevi para que vocês se lembrem das minhas leis. E são essas mesmas leis que começaram a dar o pontapé inicial para reger as nossas leis hoje. Porque hoje na nossa lei só está lá escrito que mata errado, porque essa lei já veio há muito tempo atrás. Porque os 10 mandamentos resumem todas as leis. Por quê? Se refere a Deus e ao próximo. Acabou. É isso aí. Então, quando nós começamos a estudar a Bíblia a fundo, nós começamos a entender de que a lei de Deus não serve para nos condenar. Ela serve para nos orientar. Ela serve para nos proteger. Se você peca, ela te condena. Aí vem Deus e diz: epa, eu posso te perdoar. É só você pedir o meu perdão. Então, nós chegamos aqui à resposta. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Próxima pergunta. Qual é? Não. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É a resposta. Tá? Próxima. Como posso permanecer no amor de Deus? João 15:10. João 15:10. Vamos ler aqui para a gente ganhar mais um tempinho? Acompanhe aqui, ó. João 15:10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Qual é o critério para permanecermos no amor, sobre a proteção do amor de Deus? Quer ler de novo? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Qual é o critério, de acordo com a palavra de Deus, para que a gente permaneça sobre a proteção do amor de Deus? Guardar os mandamentos. Não existem outros mandamentos na Bíblia. Os mandamentos que existem na Bíblia é esse que está escrito lá no Velho, que é relembrado em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Lá no início da criação nós encontramos o próprio Deus já dizendo a Caim que matar era errado, já guardando o sábado. Nós vamos terminar com a última passagem dessa noite, vai ser com o último livro da Bíblia, Apocalipse. Então, do Gênesis ao Apocalipse está desenhado de que a lei de Deus, ela é santa, justa e boa, e é ela que deve nos reger, nos guiar. Aí vamos lá para a resposta. Como é que posso permanecer no amor de Deus? Guardando os seus mandamentos. A lei de Deus conduz ao quê? Gálatas 3:24. Percebam que é só passagens do Novo Testamento. E eu já disse e vou repetir mais uma vez para vocês, e não se esqueçam. Quando Jesus estava na terra, ele estava sendo guiado e orientado pelas Escrituras. E as Escrituras que Jesus se baseava era somente o Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia. Ainda não existia. Então, quando Jesus, em toda a sua trajetória aqui, conseguiu vencer todo o mal e todo o pecado baseado nas Escrituras, foi baseado somente no Velho Testamento. Aí chega o ser humano hoje, dando uma de muito inteligente, e diz que o Velho Testamento não funciona. Funcionou para Deus, não funciona para a gente?
Vê como é que pode a situação. Funcionou para o próprio Criador e agora vem o ser humano e quer dizer que não funciona para nós. Encontre aí. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Encontraram? Se não encontraram, acompanha aqui comigo. Ó. Tá aqui, fica mais fácil. Vejam quem é a lei. De maneira que a lei se tornou nosso guardião. Acompanha aqui. Aqui, ó. De maneira que a lei se tornou nosso... O que é um guardião? Hã? Um que guarda, um que dá proteção. De maneira que a lei se tornou nossa proteção. Nosso guardião. Para nos conduzir a quem? A Cristo. A fim de que fôssemos justificados pela fé. Entra a graça. Entra a graça. A lei nos conduz a Cristo, porque a lei nos protege. Uma vez conduzindo a Cristo, somos justificados pela fé. Pela fé em um Deus que nós não conseguimos ver, mas temos total convicção que Ele existe. Temos total convicção que Ele existe. Não conseguimos ver, mas temos certeza de que Ele existe. A resposta é: a lei de Deus nos conduz a quê? A Cristo. A lei de Deus não serve para te condenar. A lei de Deus serve para te guiar. E no caminho que ela quer te guiar, ela vai te levar até Jesus, até Cristo. Essa é a lei de Deus. O que Jesus disse para aqueles que o amam? Preste bem atenção nessa passagem que ela é forte. Essa passagem aí é fácil, esse livro é fácil. Vamos lá, abram aí, João. Abram a Bíblia aí para vocês não ficarem mal acostumados e saírem daqui com a Bíblia aí. Já conseguindo achar os livros de uma forma muito mais fácil. Com a Bíblia aí na ponta da mente. João capítulo 14 e 15. Abram aí. Diz o seguinte, ó. João 14 e 15. Veja só. Se lembram qual é a pergunta? O que Jesus disse para aqueles que o amam? Ó. Geralmente isso funciona assim, ó. Quando, mais ou menos para os casais. Sempre os casais ficam se pedindo provas de amor, né? Prove que me ama, faça isso. Ah, você disse que me ama, mas nunca me dá um presente. Você disse que me ama, mas nunca me leva para sair para lugar nenhum. Só vive saindo com seus amigos, mas comigo não. Aí a Bíblia chega assim e diz, ó, se você quer provar que ama a Deus, tem que fazer alguma coisa. Olha lá, ó. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Se vocês querem provar para Deus que amam, não é só em falar, é em provar, agir, em ação. Não adianta só você falar que ama alguém, você precisa provar se de fato você amar. E o critério que Deus usa para medir se você o ama ou não é o quê? Guardando os mandamentos. Aí em algum momento aqui vocês estão lendo alguma passagem da Bíblia dizendo que alguns mandamentos, a Bíblia está dizendo todos os... A Bíblia diz assim, ó. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Mas a Bíblia também tem outra passagem que diz assim. Se você tropeçar em um só mandamento, você transgrediu todos os 10. Que forte, hein? Mateus 5,17. O irmão me ajudou aqui. Mateus 5,17 diz lá, ó. Se vocês transgredirem um só mandamento, vocês transgredem todos os 10. Aí vem a pergunta. As pessoas vivem por aí ensinando de que alguns mandamentos não são mais válidos. E agora? Se a transgressão do pecado nos leva à condenação. Se a transgressão da lei nos leva à condenação. E a Bíblia diz que no momento que transgredimos um, transgredimos todos os 10. No momento que você colocar na sua mente e disser, não, esses daqui eu vou guardar, esses não. A graça de Deus não vai conseguir te alcançar. Porque automaticamente você já decidiu o que é certo e errado. E Deus já disse o que é certo e errado. E Deus já disse o que é certo e errado. Então, se temos que dizer a Deus hoje e provar para Ele hoje que o amamos, a prova de amor que Ele pede, não é que Ele força, que Ele obriga.
Ele pede. Cada um faz se quiser. Porque cada um tem o livre-arbítrio em decidir se quer ou não a salvação. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. A lei de Deus pode ser anulada. Está lá em Romanos 3,31. Diz o seguinte, olha, Romanos 3,31. Anulamos então a lei por meio da fé. Sabe por que está falando aqui? Assim? Porque as pessoas ensinam hoje que nós vivemos o tempo da graça. Se vivemos o tempo da graça, anulamos a lei, de acordo com o que eles ensinam. Nós vivemos no tempo da graça, com certeza, porque sempre vivemos no tempo da graça, mas em nenhum momento a graça anula a lei, porque a graça precisa da lei para existir. Porque se não existisse a lei para mostrar o erro, não precisava Jesus vir e morrer por nós. A graça é Jesus. A graça foi o sacrifício de Jesus. No momento que ele morreu por nós, é porque a lei estava nos condenando. Porque a lei mostrou o erro, e uma vez no erro, a lei estava nos condenando. Jesus veio e nos deu de presente essa graça. E uma vez na graça, é necessário que a lei mostre de onde a graça tem que te tirar. Porque a graça nos tira dos nossos pecados. Se a gente está pecando, está em um buraco onde não tem saída, e precisamos de uma saída, para a vida espiritual, a nossa saída é a graça de Jesus. Mas para a graça existir, precisamos da lei. A lei de Deus pode ser anulada pela fé? Não, pois a própria justificação pela fé pressupõe a vigência da lei. Vamos, eu acredito que é a última agora. Não, ainda é a penúltima. A última eu vou deixar que vocês abram, tá? Essa penúltima vamos ler aqui, ó. Jesus aboliu a lei. Olha lá. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus em algum momento aboliu a lei. Pessoal aqui, ó, se concentre aqui rapidão para nós terminar. Jesus em algum momento aboliu a lei. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da minha lei, até que tudo se cumpra. Jesus em algum momento aboliu a lei? A Bíblia está dizendo que não. E quem é o ser humano para dizer que ele aboliu? Onde é que está a prova disso que ele aboliu? Onde está a prova? Nós vamos agora, ainda tem o 19, né? Aquele, pois, que desrespeitar, olha aqui a passagem. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que é dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Você quer ser considerado digno dos céus? Você deve ensinar a guardar os mandamentos. Se você não ensinar que as pessoas precisam guardar os mandamentos de Deus, para que tenham leis que consigam colocar o ser humano de volta aos trilhos, porque o ser humano, em algum momento, saiu dos trilhos e está bem longe, nós devemos ensinar as pessoas de que a lei de Deus ela é válida até hoje, precisamos guardar para que possamos viver em paz com Deus e com o próximo, porque a lei de Deus se resume em amar a Deus e ao próximo. Jesus aboliu a lei, Jesus veio a este mundo para cumprir a lei e não para aboli-la. Agora vamos para o Apocalipse. Abram em Apocalipse capítulo 12. Se lembrem que eu disse... 14, perdão. É porque nós vamos ler o 12 também. Apocalipse 14. Se lembrem que eu disse a vocês o seguinte, ó. Os mandamentos que o mundo ensina que ele foi abolido, que foi do passado, está no Velho Testamento. Mas todas as passagens que nós lemos nessa noite foi do Novo Testamento. A Bíblia diz que se você quer entender a leitura da Bíblia, você deve pegar um pouquinho daqui e um pouquinho dali. Porque quando você junta, você vai ter a conclusão final. Quando você pega o Velho Testamento, em nenhum momento o Velho Testamento corta alguma coisa do Novo Testamento ou contradiz o Novo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, em nenhum momento a passagem bíblica contradiz alguma coisa do Velho Testamento, porque elas se unem, elas se complementam. Então essa ideia de que vivemos somente no
Novo Testamento não é verídica, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E a Bíblia diz que vai passar o céu e a terra, mas o iotio jamais passará da lei dele. E a lei dele nós encontramos no Velho Testamento e relembrada em toda a Bíblia. Foi relembrada lá em Gênesis. E eu falei a vocês que nós iríamos ler ela também em Apocalipse. Gênesis é o quê? É o primeiro livro. Apocalipse é o quê? O último livro. Apocalipse está no Velho ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. E Gênesis? No Velho. Então abram aí, 14, 12. Vejam que passagem forte, tá? 14, 12. Diz o seguinte, ó. Aqui está a perseverança dos santos. Primeira coisa que vocês precisam entender nessa passagem. A Bíblia diz que existe um povo perseverante. O que é um povo perseverante? Um povo insistente. E esse povo que é insistente na terra, a Bíblia considera eles santos. O que é santo? Um povo separado. Então há um povo insistente que é separado. É assim que a Bíblia está dizendo. Há um povo que é insistente e esse povo é separado. Mas como é que você identifica quem é esse povo insistente e santo, que é separado? Como é que você vai identificar no meio de tanta gente no mundo? A Bíblia diz, são eles os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem? Em Jesus. Se você quer identificar quem é esse povo santo e separado de Deus, esse povo especial, onde a Bíblia destaca que há esse povo na terra, um povo separado, que esse povo adora a Deus, para vocês identificar, vocês devem olhar para aqui, ó. Esse povo, eles guardam os mandamentos de Deus. E esses mandamentos que o Apocalipse, o último livro da Bíblia, está falando, está escrito na onde? No Velho. Aqui, ó. Esses mandamentos que o Apocalipse está se referindo, está no Velho Testamento. Aí vamos aí para o capítulo 12. Abra aí o capítulo 12, já que vocês estão aí. Veja outra passagem que complementa essa. Apocalipse 12, versículo 17. Abriram aí? Diz o seguinte, ó. Irou-se Satanás, ou o dragão, contra a mulher. A mulher, no Apocalipse, se refere à igreja. Em um determinado momento, quem sabe a gente pode falar sobre isso. Mas, dragão, na Bíblia, nós já sabemos que é o nome dado a Satanás. E mulher, vocês já sabem que agora é igreja. Tá? Toda vez que você vê no Apocalipse falando assim, mulher, se relaciona com a igreja. Ela não dá nome de igreja. A Bíblia não diz nome de igreja. Mas diz a mulher. Aí diz, ó. Irou-se o dragão contra a mulher. E foi pelejar contra o restante da sua descendência. O restante da descendência da mulher. Que uma vez a mulher... entendendo que a mulher é a igreja, então nós já podemos entender. Irou-se Satanás contra os filhos dessa igreja. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem é a descendência? Filhos. Quem é a sua descendência? Seus filhos. Quem é a minha descendência? Meus filhos. Irou-se o dragão contra os filhos dessa igreja. E diz: quem são eles? Eles são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Com quem a Bíblia está dizendo que Satanás se irou? Contra as pessoas que guardam os mandamentos de Jesus. Vocês começam a entender hoje porque há tanto ensino dizendo que os mandamentos não é mais válido? Porque o próprio Satanás coloca na mente das pessoas de que esses mandamentos é coisa do passado, não mais do nosso presente. Mas a Bíblia está dizendo que o povo santo e separado, aquele povo a quem Satanás tem raiva, tem ódio dessas pessoas, são as pessoas que guardam os mandamentos de Jesus. Minha pergunta é simples e objetiva para vocês nessa noite. Quantos de vocês entenderam o assunto dessa noite? Levante sua mão. Quantos a partir dessa noite querem se esforçar para guardar os mandamentos de Deus? Levante as suas mãos. Que bom. Esse compromisso é entre você e Deus. Entre você e Deus. Os mandamentos de Deus estão explícitos em toda a Bíblia. Vocês estão levantando as mãos aqui dizendo que querem ter esse compromisso de adorar a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque se vocês querem provar para o próprio Criador que o ama, é guardando-os. Vocês vão conseguir guardar os mandamentos 100%? Não, porque no momento que vocês tentarem guardar, provavelmente não vão conseguir.
Mas não é porque vocês não vão conseguir que vocês devem abrir a mão e dizer o seguinte: já não consigo guardar, então vou relaxar. Não é assim que funciona. Nós devemos todos os dias tentar guardar os mandamentos. Se a gente peca, se a gente erra, vem a graça de Deus e nos perdoa. Mas porque ela nos perdoa, nós não precisamos estar abusando das misericórdias de Deus. É a mesma coisa do seu filho, que você chega para ele e diz: não faça isso, porque se você fizer, você vai apanhar. Aí ele faz. Você avisa mais uma vez. Ele faz. Na terceira vez, provavelmente a sandália está cantando. Né? Porque ele transgrediu a sua ordem. Transgrediu a sua ordem. Se querem provar a Deus que vocês o amam, que eu o amo, devemos guardar todos juntos os mandamentos de Deus. Amanhã vai ser a continuidade desse assunto, tá? Amanhã nós vamos estudar sobre o mandamento esquecido. Amanhã nós vamos estudar sobre o mandamento esquecido. O porquê dessa confusão toda de tanta religião no mundo. O porquê dessa confusão toda em dizer que os mandamentos de Deus não é mais válido. Nós vamos estudar, dar continuidade a esse estudo amanhã. Não perca amanhã, porque o assunto de amanhã é importantíssimo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que levantou a sua mão e fez esse compromisso de guardar os mandamentos de Deus. Lutem, tentem. Não é fácil. Mas com certeza, com a misericórdia de Deus, nós iremos conseguir. Que Deus nos abençoe. Vai tirar foto agora não, porque a Bia tá passando. Ah, mas pode tirar foto até. Mas o menino botou. Não pode tirar foto agora não, vai assistir só de. Pessoal, tivemos um probleminha aqui no som. Vamos deixar a música da menina aqui para quem sabe para amanhã, tá bom? Eu vou convidar vocês a ficarem em pé para juntos finalizarmos com a oração. Você? Vamos agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade e pedir a Ele que nos dê uma semana que chegou aí pra gente, uma semana desconhecida. Não sabemos o inimigo que estamos para enfrentar, mas que Deus nos dê força aí, que a gente consiga vencer essa semana. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade que tivemos de estudar um pouco mais da Tua Palavra. Chegamos mais uma vez nessa semana, te pedimos a Tua proteção durante esses dias. Te pedimos mais uma vez que o Senhor venha abençoar essa comunidade. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas que saíram de suas casas para virem aqui estudar a Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão ouvindo das suas casas essa mensagem. Para que de fato essas pessoas possam entender e juntos tentarmos guardar os seus mandamentos como prova de amor e gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por Tua proteção, por Teu cuidado, pela vida que o Senhor nos deu e insiste em nos conservar ainda com ela. Amém. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, tem mais um lanchezinho ali especial para vocês. Que Deus nos abençoe e nos traga aqui mais uma vez amanhã. Essa é menina que tá vendo de volta. Tem uma criança aí do lado, Rosa.
Tá me escutando, né? Vocês vão tá filmando aí você comendo a pipoca. Eu nem posso comer, arborizada. Imagina se pudesse, viu? Olha, imagina se pudesse. Misericórdia, não vou comer. É sempre assim, a gente sempre quer comer o que não pode. Não, porque amanhã eu vou pra organizar. Ou ia, né? Imagina se pudesse. É mole. Boa noite, meu amor. Tá gravando ainda? Mulher, tá gravando ainda. Tá? Outra falou que não.